Porque na mesma semana, ele olhou pra mim e falou assim, a gente precisa levantar essa banda aqui. Aí eu falei, pastor, mas eu acabei de voltar pra ele. Ele falou, não interessa. Você é músico dessa casa, você sempre foi músico dessa casa. Não importa o que você fez, o que importa é o seu momento agora. Jesus, ele te chamou pra levantar essa banda. E ele me deu uma oportunidade muito gigantesca. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa, nosso programa de número 5 da temporada 2. Desde já quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, que o programa de hoje vai ser muito bom, muita coisa boa para abordar. E desde já eu já vou apresentar o nosso convidado, né? Vou falar algumas coisas sobre ele para que vocês conheçam. E aí vocês vão vendo aí durante o programa mais sobre ele. Nós estamos aqui hoje com um líder de jovens, líder da Almadeb, setor 10 Barueri, de uma congregação. Estamos aqui com um pregador da palavra também. Ele é cantor também, mas no momento ele não tá cantando. E ele é noivo. Isso aqui a gente não pode deixar de falar, né? Senão a mulher mata ele aqui. Estamos aqui com o Gui Pessoa. Seja bem-vindo, Gui. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, Lucas, pelo convite. É isso. E a toda a equipe do Cretalk. Que trabalho maravilhoso e que honra estar aqui com vocês, viu? É isso, é nossa. Vamos lá começar a falar de coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre o Gui. Se apresenta um pouquinho pra galera te conhecer aí, aqueles que não conhecem. Eu tenho 28 anos, quase 29 agora em junho, né? Estou líder por enquanto. Por enquanto, dos preparativos do casamento, a gente vai ter que se ausentar um pouquinho. Sou servo na DBLM de Califórnia 1, desde que eu nasci. Aí teve um período que eu me desviei aí, me afastei, voltei pra Jesus. Estou lá firme até hoje, graças a Deus. Sou pastoreado pelo pastor Antônio Carlos de Deus. Sou noivo da Sara Rocha de Jesus. Sara Rocha, mulher de Deus, que amo muito, minha noiva, que congrega ali no setor 69, junto com o pastor Joel Xavier. E é isso. Deus abençoe. Bora lá, vamos começar? Bora. Voltando um pouquinho no tempo. Como é que foi a infância do Gui? Nasceu aqui mesmo em São Paulo? Nasci na Bahia. Nasci em 95 na Bahia. E eu vim pra cá com 6 meses de idade. 6 meses de vida, na verdade. E quando eu vim pra cá com a minha mãe e meu pai tinha vindo primeiro pra procurar trabalho. Até hoje ele tá nesse emprego, que é na Léo Madeiras, mais de 30 anos. Mais de 30 anos trabalhando na mesma empresa. E eles vieram pra cá em busca de oportunidade, né? Eu cresci aqui em São Paulo, mas às vezes eu vou pra Bahia visitar meus parentes lá. Mas nasci em Vitória da Conquista. E eu sou barueriense de tempos. E é incrível que pareça, cara. As pessoas que vêm pra cá, geralmente eles querem voltar. Mas no meu caso, quando eu vou pra lá, eu quero voltar. Porque, tipo assim, enraizou a correria aqui de São Paulo, sabe, no meu coração. Eu gosto dessa loucura de correria, sabe? Só São Paulo tem isso. E desde de pequeno você sempre cantou na igreja? Sempre... Como é que foi Isso. sua infância na igreja? Na igreja, eu cresci com a minha mãe. Minha mãe, em 2013, ela sofreu um grave acidente. Ela foi vítima de fogo cruzado, policial e ladrão. E ela recebeu, acho que 4 tiros, se eu não tô enganado. Ela tem até uma bala alojada até hoje na coluna. E aí eu fui acompanhando minha mãe nos trabalhos. Depois que Deus começou a restaurar a saúde dela, aí eu fui acompanhando ela nos trabalhos. Ela saía pra pregar, eu ia junto. E um desses trabalhos numa manhã com Deus na casa de uma irmã, foi ali que eu comecei a cantar. Eu tinha, acho que 11 para 12 anos de idade. Aí eu cantei dos meus 11 até os 18. Aí quando bateu os 18 anos, me desviei. Aí foi uma loucura. Ali, nesse momento. Mas eu tive adolescência, cresci na igreja. Minha fase de criança também cresci na igreja. Foi uma fase muito boa dos pastores José Amaro, pastor Fábio, que hoje tá ali no Anjinho Novo. Foi uma época muito boa. Época muito da hora, né? Hoje em dia é muito difícil. Hoje, quando eu estou hoje como líder de jovem, eu vejo a dificuldade que eu sentia, mas agora eu vejo com uma outra visão, a visão por fora como líder. Porque hoje eu percebo alguns jovens, quando vira essa fase dos 17 para 18, muitos querem se desviar, assim como aconteceu comigo. E eu, hoje tendo essa análise de tudo que eu passei, mas tendo uma análise mais, entre aspas, sacerdotal, a gente tem que dar o apoio, ajudar os jovens. Eu acho que eu tive muita ajuda pastoral, mas entra a polêmica, né? A ajuda de líder eu não tive. E hoje eu tento ser esse líder que eu não tive para essas pessoas que querem se desviar da igreja, querem sair da igreja, sempre corra atrás. Né? Acho que isso é fundamental, né? Abrindo parênteses assim no meio de tudo isso,
Como que é? Eu faço essa pergunta eu faço normalmente para a maioria dos líderes jovens. Como é que é para você ser jovem e ser um líder de jovem? É difícil. É difícil e fácil ao mesmo tempo. O fácil é da gente entender o que eles passam, porque a gente também sofre na pele. E o difícil é, às vezes, alguns líderes jovens, como eu passei hoje, eu já não tenho mais essa dificuldade. Mas não ter as experiências necessárias para ajudar. Hoje acontece de muito jovem, novo, 18, 19 anos, liderando a mocidade, mas eles não têm as experiências. Eu falo as experiências de por mais ele tá lutando contra um pecado, ele não venceu, o jovem tá lutando contra o mesmo pecado e eles lutarem junto. E é necessário ter uma pessoa na liderança que já venceu aquilo para ajudar. Então tem coisas que hoje, que a juventude, eles têm uma dificuldade que eu já venci. Mas quando eu iniciei na minha carreira como líder, eu lutava junto com eles. Hoje, como eu já venci essas questões pelo poder do Espírito Santo, então já me ajuda, é até mais fácil entender isso que eles estão passando e ajudar eles. Mas é bem complexo isso, mano. Voltando um pouquinho na parte da infância, adolescência ali. Como que era o Gui na escola? Eu era aquele cara que na igreja eu cantava, falava em línguas estranhas, profetizava, mas na escola eu não era exemplo. E eu acho que foi um dos motivos que eu me afastei. Porque o que eu era verdadeiramente é o que eu era na escola, não o que eu era dentro da igreja. Você pode perceber que as pessoas que hoje se afastam são da mesma coisa. Elas são bênçãos na igreja, mas dentro de casa, dentro da escola, são um terror. E a verdade é o que a gente fala sobre a verdade. A verdade sempre predomina. E aquilo que você é, um dia vai sair pra fora. Não tem pra onde correr, certo? Então, quando eu me desviei, eu acho que, na verdade, eu já era desviado dentro da igreja, pra resumir. Eu já era desviado dentro da igreja. Só que eu usava uma máscara da santidade. Só que aí entra que hoje eu vejo muitas pessoas dessa forma que fora da igreja é assim, eu preciso ter essa paciência de ensiná-los a buscar a verdade, a leitura bíblica, a oração. Eu acho que faltou muito isso pra mim. Que na escola era terrível. Na escola, misericórdia. Na escola eu fiz cada coisa. Era muito bagunceiro mesmo. Aí quando eu terminava a escola, ia pra igreja, botava uma máscara da santidade, tava tudo bem. Aí os adolescentes que... A gente tinha um grupo de adolescente, era o grupo Ágape, lá no Califórnia 1, que o pessoal se assustava, mas quando cantava o céu, você abria na igreja. Aí quando chegava na escola, eu tacava o terror na escola. Aí o pessoal falava, mas é esse menino... Eu tinha vergonha. Às vezes quando eu ia cantar negócio de igreja, acompanhando minha mãe, e era na casa de alguns amigos meus da escola, eu tinha vergonha de cantar, cara. Eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu era crente. É loucura isso, né? É tenso. Ficar refletindo agora é embaçado. Então era isso que acontecia comigo. Eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu era crente. Quando eu chegava alguma pessoa da igreja e me dava a paz do Senhor, amém. Você é da igreja? Ah, eu vou de vez em quando. Dentro da escola eu era assim. Eu tinha uns 12, 13 anos de idade e tal. Hoje eu trabalho com adolescentes, indiretamente, que tem um líder dos adolescentes da minha igreja, que é o Henrique, que é um baita de um líder. Mas tem alguns adolescentes que recorrem a mim. Que na igreja ele é uma benção, mas chega na escola ele é diferente. Não só na minha igreja, mas em diversos lugares. Isso é comum. Acontece dentro da igreja. Mas só que a gente precisa ser transparente com eles e falar pra eles a verdade, pregar a verdade, falar da Bíblia, falar da oração. Que o que Deus se agrada não é o que eles são somente no templo, mas fora do templo. Eu acho que faltou muito isso pra mim, sabe? Então era muito bagunceiro na época da escola, dava muito trabalho. Minha mãe ia direto na escola. Falando um pouquinho agora sobre o momento que você se afastou ali. Como que foi essa decisão? Ou quando você viu, você já tava lá no mundo? Bom, eu já tava, na verdade, assim, igual eu falei, por conta dessas influências de como eu era dentro da igreja uma coisa, fora da igreja uma outra, eu acho que acabou sendo natural me desviar, né? Quando aconteceu os meus 17, 18 anos, eu sempre avisava minha mãe, quando eu fazer 18 anos eu vou me desviar. Fazer 18 anos eu vou parar de ir pra igreja e tal. Chegou um momento na igreja que eu tacava o terror, cara. Eu lembro até hoje que um dia, isso aqui é um fato engraçado, o pastor Fábio pregava, e o pastor Fábio pregava uma doutrina muito adequada aos jovens, e para nossa visão era muito pesada. Aí falava, não, isso é muito pesado, falar sobre santificação para a juventude adolescente, e o pastor Fábio ele citava exemplos verdadeiros de pessoas que ele pastoreou e que aconteceram coisas horrorosas, e a gente falava assim, a gente não dava ligança pro pastor Fábio.
Aí eu chegava nos cultos de ensino, eu ficava com raiva do pastor Fábio. Aí teve um dia que a igreja tava lotada. Aí eu peguei, sabe aqueles, como é que é o nome? Peido de véia? Sei. Sabe aquele fedorzinho? Eu acendi aquele fedorzinho e joguei lá atrás, cara. A igreja ficou uma carniça. O pessoal pensou, como é que cheira é horrível? Saiu todo mundo de trás, o pastor tomou um susto. Aí depois soube que alguém fez aquilo, aí falei, mas quem foi? Quem foi? Aí, acho que foi o Guilherme, acho que foi o Guilherme, acho que foi o Guilherme. Aí aquilo deu uma BO pra mim. Só que nesses pequenos sinais deu pra ver que eu ia me desviar. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos eu me afastei. Aí eu comecei a conhecer novas amizades no futebol. Aí, consequentemente, eu comecei a bebida. Aí depois da bebida eu fui pra maconha. Conheci a maconha, depois foi só degrau abaixo. Aí eu conheci a cocaína, LSD. Eu lembro que quando eu aprofundei até um nível nas drogas, que a empresa me mandou embora. Eu trabalhava numa empresa multinacional grande. A empresa me mandou embora, eu peguei tudo o dinheiro e torrei na gandaia, cara. Torrei na gandaia. E um dia eu tava com uns desses amigos. E eu tava com. A gente tava numa festa, mas tava doido de LCD e cocaína e cachaça, tudo misturado na cabeça. E aí nós tomamos uma abordagem, os caras chegaram apontando a arma pra nós. E ali eu falei, já era. Aqui acabou. Aqui acabou. Aí nós conversamos, trocamos uma ideia aí, de repente a gente foi embora. Conseguimos sair daquela confusão. Só que cheguei em casa, eu falei, ó, sou monzão, isso, aquilo. Isso, aquilo, eu sou monzão, sou o melhor. Só que quando eu cheguei em casa, eu tive uma surpresa. Naquela madrugada, minha mãe tava de joelho orando. E Deus falou pra ela, enquanto você tá dobrado o joelho aqui, eu tô dando um livramento pra ele lá fora. E eu pensei que eu era bom, mas quem era bom é Deus. E quando eu voltei pra Jesus, eu lembro que eu tinha uma amizade muito bacana com uma pessoa. De repente a gente parou de se falar, né? Por algumas outras questões, e eu entrei numa pré-depressão. Aí comecei a usar mais droga, mais droga. Aí quando eu recebi o convite do Congresso dos Jovens 2017, que a missionária Lígia Carvalho pregou, e eu tava lá, o tema era Romanos 12:2. Aí eu falei, eu só vou só nesse congresso. E já era, como os outros congressos, só que eu sentei lá em cima da galeria. Aí quando eu sentei, o pastor Jessé começou a cantar o escudo, o Senhor falou pra mim, tu lembra quando você cantava esse louvor? Os meninos começaram a tocar guitarra, você lembra quando você tocava essa guitarra? E eu descia com a minha graça. Aí naquele dia, quando fez o apelo, aí eu não queria ir, eu tava com a camiseta do Bob Marley. Tava com a camisa do Bob Marley, todo doido, drogado, de ressaca de cachaça, de droga. E aí eu desci correndo, cara. Pastor, eu quero dar pra você quer voltar pra Jesus? Eu falei, eu quero. E eu dou graças a Deus. O pastor Jessé me abraçou de uma forma, não sei o que dizer. Porque na mesma semana, ele olhou pra mim e falou assim, a gente precisa levantar essa banda aqui. Aí eu falei, pastor, mas eu acabei de voltar pra Jesus. Ele falou, não interessa. Você é músico dessa casa, você sempre foi músico dessa casa. Não importa o que você fez, o que importa é o seu momento agora. Jesus, ele te chamou pra levantar essa banda. E ele me deu uma oportunidade muito gigantesca. 2017, isso, final de 2017. Aí na mesma semana ele já falou, você vai tocar. Aí eu falei, amém. Aí foi doido, acabou esse congresso, eu tava todo feliz. Eu falei, nossa, eu vou depois de Jesus, agora eu vou... Aí vou ajudar essa banda, aí veio uma outra banda tocar nesse congresso. Aí a gente fez um churrasco, o pessoal da mocidade fez um churrasco, chamou o pessoal pra ir, essa banda também foi. Aí eu falei, músico, como eu gosto de música, eu fico conversando com os caras, falei, mano, tô mal ansioso pra tocar na igreja e tal. E os caras tocou demais, o congresso foi na quarta, dia 15 de novembro. Aí foi no sábado, foi o congresso, aí teve o churrasco lá, aí foi o congresso das irmãs, teve o churrasco, foi um congresso unificado na semana. A gente subiu, aí os caras estavam nesse churrasco também. Aí eu conversando, mal empolgado com os caras falaram assim, a gente precisa ir lá pra Carapicuíba, isso era 11 da noite. Eu falei, os caras vão tocar numa vigília, né? Aí eu falei, e dentro do carro, o Murilo falou, vamos comigo, Gui? Eu falei, vou. Aí nós dentro do carro, todo empolgado, falando de louvor, da presença de Deus. Aí nós falei, vai esses músicos pra onde? Ele falou, onde é? É ali em Carapicuíba. Ele não queria falar o local. Aí eu falei, eu conheço Carapicuíba, só você falar que a gente chega. Aí ele passou o endereço. Aí quando a gente chegou na porta do endereço, era um boteco. Ali já foi o meu impacto. Aí eu pensei assim, na hora minha carne falou assim, ó, você pode servir dentro da igreja e você pode viver isso. Mas só que o Espírito Santo, ele falou pra mim, viva a verdade. Isso não é a verdade, isso é mentira. O Espírito Santo de Deus falou assim, você veio de lá.
Você sabe como é lá. E o que eles estão vivendo é uma vida mentirosa. E hoje, assim, eu me sinto triste por saber que esses caras se desviaram realmente da presença de Deus. E hoje, graças a Deus, hoje a banda do Califórnia ali é referência hoje aqui em Barueri. Os meninos hoje, sabe, toca tudo que é canto. Então é uma benção. O que Deus fez, mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus e também aos pastores que me acolheram, me ajudaram. Eu cito 3. Pastor Gessé, Pastor Marcelo e o Pastor Antônio Carlos de Deus. São os 3 líderes que me abraçaram para minha volta para a Igreja do Senhor. História doida, né? Não, história linda, né? Tipo, quantos anos você ficou longe? 3 anos e meio. 3 anos. 3 anos e meio. E o mais incrível de tudo é que a gente escuta muitas vezes na igreja, né? Muitos pregadores falarem assim que quando os filhos estão longe, a mãe tá de joelho orando ali. E só quando a gente vive realmente isso que a gente vê o quão incrível isso é. Você chegar num dia, depois de uma abordagem, sua mãe tá lá orando de joelho e saber que Deus te livrou por isso. Hoje eu passo situações que hoje eu entendo. Tem mães de jovens que os jovens estão afastados. Nas drogas, no mundo das drogas, a gente chega, eu beijo na rua, dou um beijo no rosto na pessoa, no rapaz, dou um abraço, falo, meu, a casa é sua, tá? Sabe, as portas estão abertas pra você, a pessoa não tem força pra botar. Eu sei o que é não ter essa força. E minha mãe faz esse trabalho de conversar com as mães. Sabe, esses dias, eu não vou citar quem é, mas uma líder de grande nome, né? Entre aspas, né? Ela chegou dentro do carro falando que o filho dela se afastou. E minha mãe contou testemunho ali, ela desabafou e chorou. E ali, através do abraço da minha mãe, Deus curou aquela mulher. Sabe? Falou, insista na oração. Que enquanto você ora aqui, Deus vai trabalhando. É uma verdade isso. Eu sou fruto dessa verdade. É uma coisa assim incrível isso. E eu vejo assim o chamado de Deus na sua vida nesse sentido. Eu nunca cheguei a comentar com você, né? Mas eu também nunca cheguei a falar como é que eu conheci você. Eu lembro, eu não sei se você vai lembrar, mas há uns anos atrás tinha um trabalho de terça na feira. Do outro lado ali, naquele baile que tem ali no Senai ali, que você pregava ali, né? E teve uma vez que me convidaram pra ir. A minha líder na época me convidou pra ir. E a gente era um evangelismo, né, que ia ter. E eu lembro que, tipo, você gritava ali pra aqueles jovens e eles olhavam com uma cara espantada, assim, de assustado. Mas dava pra ver o amor que você tinha por eles, sabe? Pela obra. É porque eu vim de lá, mano. Sabe? Eu lembro, hoje tem essa batalha lá que é muito famosa aqui em Barueri. Eu lembro quando tudo iniciou lá. Às vezes eu perdia meu dia, o meu tempo lá e as pessoas vinham falar, eu lembro que pessoas vinham entregar panfleto pra mim lá e eu não dava bola. E a gente tinha um trabalho, antes desse trabalho, a gente tinha um trabalho com os meninos da Deus é Amor e mais outros meninos, era o Gabriel, que hoje tá na de Santana, o Glauber e tinha mais alguns rapazes do Belém aqui. Eu não lembro agora os nomes, mas a gente ia terça-feira evangelizar lá. E a gente sabe o peso que é lá, cara. É um peso espiritual, sabe? Mas o que me deixava mais feliz é quando uma pessoa via, abraçava e chorava. Que sabia que aquele lugar não é pra ela. E da mesma forma que Deus me tirou dali, eu preciso acreditar nas pessoas. O mal, Lucas, o mal hoje, falo isso abertamente, da igreja, do Brasil, é que as pessoas pensam que aceitar Jesus é você ir pra igreja sem ficar sentado lá. Mas Jesus nos chamou pra ir pra igreja, aprender, e o que a gente absorver de lá pra levar pra levar pras pessoas da onde Jesus nos tirou. E é isso que falta, cara. É isso que falta. Esses dias eu tava com um rapaz, o Malta, né? O Rodrigo tava comigo, e ele subindo falando que tava desanimado da igreja. A gente sentou numa praça, e daqui a pouco eu sentei numa praça, eu observei, tinha um jovem fumando maconha. Aí esse rapaz ficava se olhando assim, olhando. Aí eu falei, você tá com o panfleto do congresso? Ele falou, não. Eu falei, vem comigo então. Aí já cortei o mato, falando que tava desabafando, que tava desanimado e tal. Aí eu sentei do lado desse jovem na pedra. Aí ele queria pagar, não. Eu falei, pode, sinta-se à vontade. Aí ele falou, não. Aí ele já começou a chorar. Eu falei, você tá afastado, né? Você sabe que Jesus ama você. Aí ele falou, tô 4 anos afastados. E eu tava conversando aqui, falando com Jesus. Eu falei, Senhor, quantos anos que o Senhor não fala comigo? Fala comigo. E você sentado, vem aqui pra falar de Jesus pra mim. Eu falei,
eu não quero nem ter papo. Sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário pra te salvar, pra te dar vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer hoje se reconciliar com Jesus? Aquele rapaz largou o baseado, jogou no chão na hora, começou a chorar, falou: eu quero aceitar Jesus como salvador da minha vida. Hoje tá firme na minha igreja. Tá firme. Inclusive, ele pediu a moça em casamento no Congresso dos Jovens. Olha o que Deus faz. É nessas pessoas que a gente precisa acreditar. Aí o pessoal fala: mas por que você deposita tanta confiança nesse rapaz? Porque alguém depositou a confiança em mim. Foi Cristo e foi meus pastores. Então eu sei que esse rapaz um dia vai ser um grande ganhador de alma. Porque o evangelho é isso. A gente ganha vidas, para essas vidas trazer multidões para Cristo. Hoje as pessoas querem pregar na igreja, para pregar para multidões. E o evangelho de Cristo é totalmente diferente. Jesus, ele preparou discípulos para preparar multidões para vir até ele. E a gente precisa pensar nisso, cara. A gente tá muito focado nas quatro paredes, esquece da onde Jesus nos tirou. A gente olha hoje na igreja, muitas pessoas têm esse testemunho forte, lindos. Mas se o testemunho é para edificar, a igreja já é edificada pela palavra. O testemunho tem que ser para edificar uma vida lá fora, e as pessoas não fazem isso mais. É difícil isso. Lembrando agora, puxando um pouquinho na memória, qual foi o lugar mais, assim, doido que você pregou? Eu acho que doido. Aí eu queria, assim, foi na feira, lá na feirinha de Barueri. Ali tá tendo a batalha da aldeia, né? A gente tá ali evangelizando, que é um terreno muito difícil. Eu acho que teve um dia que nós também evangelizou na frente de um terreiro. Ali quando nós chegou no terreiro, acabou a batucada, tipo, os demônios lá respeitou nós. Graças a Deus, respeitou o nome do Senhor Jesus. Mas teve uma experiência que a gente gosta de sair para evangelizar à noite. Eu acho que a estratégia de evangelizar à tarde, domingo à tarde, não vale mais. Porque hoje o ritmo da sociedade é mais noturno, né? Então a gente terminava os cultos, a gente ia evangelizar à noite. Aí teve um dia que nós chegou numa casa, lotado de jovem, bebendo, fumando. Ainda tava no jejum, cara. Tava no jejum, ainda tava cheio de Deus. Tava eu, o Walter e mais alguns jovens. Aí quando nós chegou na calçada, a moça falou: vocês são crentes? Eu falei: só, a moça. Faz o seguinte, profetiza pra esses jovens aqui. Eu falei: meu Deus, é agora. Quando nós pisou na calçada, o som acabou, cara. Uf. Aí eu falei: Jesus tá aqui. Chegou primeiro. Aí nós começamos a falar de Jesus, falou de Jesus. Aí a dona da casa desceu. A dona da casa desceu peitando nós. Vão embora daqui, se a gente quer ouvir a palavra, vai pra igreja. Aí o Senhor Jesus falou pra mim no meu coração: bata o pé e saia daqui. Porque a minha ira sobre esse lugar vai ser maior do que Sodoma e Gomorra. Tá na Bíblia. Aquele que recusa a mensagem, a ira do Senhor vai ser maior do que Sodoma e Gomorra. Eu bati o pé, a gente foi embora. O rapaz queria acreditar em nós, porque nós tava pregando a palavra. Aí nesse mesmo dia, isso foi no sábado pra domingo à noite. Sábado de madrugada pra domingo. Aí domingo à tarde teve encontro de adoradores, Deus fez grandes coisas. Aí domingo à noite chegou um rapaz, que chegou por um jovem e falou assim: eu vi vocês evangelizando. E é errado vocês evangelizar esse horário. Saia com mais maturidade. Ele falou assim: se fosse o meu filho, eu desci o cacete nele. Não vou citar o nome do varão, né? Aí eu fiquei olhando pro jovem que tava comigo. Aí eu fiquei preocupado, porque ele tinha 18 anos. E ele como era sempre da igreja, ele nunca tinha passado essas experiências que a gente passou. Aí eu falei, aí quando ele terminou, eu falei: varão, tá tudo bem com você? Eu falei com esse jovem. Aí ele falou: tá tudo bem. Aí eu falei: tá tudo bem realmente? Aí ele falou assim pra mim: Gui, se eu vivo é pra Cristo, e se eu morrer vai ser lucro. Então, que se me matasse naquela festa, eu ia ficar feliz porque eu tava proclamando o nome de Jesus. Aí eu pensei comigo no coração, eu falei assim: é essa geração eleita. É essa geração que não tem medo de proclamar Jesus. Então, esses foram alguns lugares doidos. Já, né, gente biqueira, faz umas doideiras doidas. Como é que foi essa do terreiro aí, que eu fiquei curioso? Nós tava evangelizando, tava eu e o João Guilherme, mas alguma turma, aí a gente passou para evangelizar. Aí quando nós ficou evangelizando na rua, tava tendo batuque. Quando nós chegou na rua, o batuque parou. Aí eles parou, depois que nós saiu da rua, aí o batuque voltou. Continua. Aí voltou, depois que nós saiu da rua. Deus. É o Espírito Santo. Eles sabem que a presença dele é real. E eles, na verdade, assim, quem usa eles é inimigo de Deus. Então eles sabem que o Espírito Santo de Deus é mais poderoso, então tem que ter reverência onde o Espírito Santo de Deus chega, né? Dá um conselho para muitos jovens. Hoje em dia a gente vê muitos jovens que têm essa vontade de evangelizar, mas talvez não tenha força de evangelizar nos lugares públicos. Às vezes é um pouco tímido. Dá um conselho para esses jovens que têm vontade, mas não tem coragem.
Primeiro, se dediquem na palavra. Se dediquem, comam a palavra, vivam a palavra, abraça a palavra. Se puder, durma com a Bíblia no cabeceira da sua cama, cara. Sabe? Leia a palavra. Antes de eu sair para evangelizar, eu fiz um propósito. Vou ler a Bíblia inteira primeiro. Aí eu li a Bíblia inteira primeiro, depois me dediquei a fazer a teologia na FAESP, terminei a teologia na FAESP. E nesse processo todo eu comecei a evangelizar, depois que eu li a Bíblia inteira. É necessário comer a palavra, sabe? E andar com quem é crente, cara. Andar com gente doida, sabe? Eu sempre falo para as meninas da minha igreja, anda com as meninas, com as mulheres do ciclo de oração, sabe? E os meninos andam com homens cheios de Deus, obreiros cheios de Deus. E a verdade que, agora não me lembro onde é a passagem, mas fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando, acho que tem Mateus 5, 7, 5 ou 6 ou 7. Mas quando Jesus fala aquilo, é aqueles que têm medo de proclamar o evangelho. E não é errado a gente buscar ajuda. Busca ajuda em curso de oratória, falar em público, isso é importante. Hoje a gente tem ferramentas, só que a gente não quer usar as ferramentas. E quer usar justificativas que não tem cabimento, cara. Fala assim, eu não faço, eu não vou evangelizar porque eu sou tímido. Mas tem ferramentas pra você vencer a timidez. Muitas. E se abster também muito, assim. Eu vejo hoje que nós temos um desequilíbrio muito grande das redes sociais. Sim. Hoje as pessoas... Claro, as redes sociais precisam ser usadas de uma maneira correta. Eu vejo isso, sabe? Usa as redes sociais pra evangelizar. Às vezes tem uma pessoa que posta um vídeo de depressão, aproveita aquela mensagem ali, fala de Jesus pra ele, pra ela, pra aquela pessoa, não importa quem, sabe? E usa das ferramentas que Deus deixou os homens ensinarem pra gente aí, pra vencer essas timidez, cara. Porque o que tem de gente tímido, né? E busca ajuda de quem? Tem pastores que gostam de evangelismo, tem líderes de jovens que gostam de evangelismo, tem pessoas que gostam de falar em público abertamente, sem medo. E tem inspirações hoje, referências hoje na internet também que você pode seguir. Algum eu posso seguir. É o Isaac Chaves, que é pregador lá da Paulista. Sei. Prega muito mesmo. Ele prega muito na Paulista. A missionária Camila, lá, acho que é lá do Nordeste, se eu não me engano. Tem muitos missionários jovens que pregam na rua ainda, que vivem esse amor por pregar na rua, né? E agora, assim, questão de liderança e pregar na rua. Ou faz um, faz outro. Hoje eu tô num momento que eu tô cuidando de jovens. Agora, como eu vou me ausentar, eu vou voltar pra rua com tudo, cara. Eu vou voltar, porque eu sei que Deus vai preparar um líder melhor do que eu. E eu vou conseguir levar essas pessoas a esse líder vai cuidar. Então, não adianta o líder querer sair pra rua todo final de semana, se você tem ovelhas pra cuidar dentro do seu curral. Então, a gente precisa ter uma dedicação no cuidado também. Já chegou a fazer algum trabalho desse com jovens também? Já. A gente já saiu com alguns jovens, já pra sair. Somente que a gente tinha um pescadores da madrugada, a gente saía com jovens. A gente saía à noite. Só os meninos, né? Só os meninos. A gente nunca teve a oportunidade de levar meninas, até porque a gente nunca teve casais disponíveis pra ajudar nessa obra. Porque levar meninas nesses eventos é complicado. Mas o que a gente mais encontra na rua de noite, de madrugada, é mulheres, cara. Meninas andando sozinha, dispersa. Por que a gente fazia esse trabalho de evangelizar à noite? Porque as pessoas estavam vazias. Elas iam, preenchiam o coração dela e voltava vazia. Eu sempre falo, Jesus, ele não preenche o coração. Eu odeio essa frase, Jesus preenche o coração da pessoa. Preenchimento se dá quando tem algo já dentro. E o que tem dentro de uma pessoa sem Jesus é pecado. Jesus ele não divide espaço com pecado. Por isso que Paulo fala, aonde abundou o pecado? O limite é a mesma coisa a gente encher uma garrafa aqui, ó. A pessoa, ela enche até o topo de pecado. Preencher é completar, né? Aí a graça é diferente. Quando a gente aceita Jesus, ela superabunda, ela transborda. Ela faz uma limpeza de dentro pra fora e vai indo pras pessoas ao redor. Vai enchendo. Aí a pessoa... É uma frase de um pastor que a gente foi fazer um curso de evangelismo, que ele fala que o evangelismo é você dar um copo de água. E o discipulado é você mostrar onde é a fonte. E hoje falta muito isso. Mostrar onde é a fonte. Hoje eu tenho jovens que lutam contra o vício das drogas, que eu chego junto. Todo dia eu mando mensagem. Tá tudo bem? Precisa de mim? Eu já teve um rapaz que era um dos meus... É um dos meus amigos. Não vou falar de que igreja que ele é, mas ele lutava muito contra as drogas. E eu falava pra ele assim, toda semana ele sempre
acontecer algum acidente que ele caía. Só que eu cheguei nele e falei assim, quando tiver essa vontade de querer usar droga, manda mensagem pra mim, cara. Manda mensagem pra mim. Que é nessa hora que você vai ter o entendimento que o que é amizade, que é um irmão de verdade. Não é líder, não é pastor, não, é irmão. Nós somos membros do corpo de Cristo e um membro ajuda o outro. Sabe? Abraçar, cara. Falar assim, ó, tô aqui, vou te ajudar. Porque o que acontece hoje? A gente tem aquele pensamento de que a pessoa chega na igreja, o Espírito Santo de Deus aceitou Jesus e o Espírito Santo de Deus vai discipular. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas quem discipula não é o Espírito Santo de Deus. É por nosso meio que o Espírito Santo de Deus discipula as pessoas. É nós que somos chamados a discipular as pessoas. E falta isso no meio da juventude. Hoje, se chegar num jovem e falar assim, falar que tal X é pecado, nossa, mas é, eu falei, você tem que abrir a Bíblia e mostrar pra ele, a pessoa não sabe. Tem que sentar e conversar e ensinar. E é difícil isso. E nesse sentido que você falou de muitos jovens terem muitos vícios e as pessoas levam talvez como algo errado, mas, hoje em dia o que mais tem é jovem com problemas, com vícios, e às vezes ele precisa só de uma pessoa pra ajudar. Exato. É uma coisa que eu falo, falta uma... Isso é uma... Não sei se eu posso dizer que é uma crítica, mas acho que é um conselho. Pra, assim, se eu pudesse dar esse conselho na minha humildade a todos os líderes e pastores, ter pessoas preparadas para aconselhar e discipular vidas na igreja, cara. Hoje a gente vive um paradoxo muito grande de não ter... das pessoas pensarem que o discipulado é no culto de ensino e na EBD. E não é. O discipulado na Bíblia era feito de casa em casa. Se a gente vê Jesus ele procurava mais sinagoga do que o templo. Por que Jesus procurava sinagoga mais do que o templo? Porque o templo tinha os rituais religiosos, que tem que ter. Hoje a gente tem nossos rituais religiosos dentro da igreja, que são a liturgia do culto. Tem isso. Mas por que Jesus procurava mais a sinagoga? Porque a sinagoga tinha a leitura da Bíblia. Jesus ele chega numa sinagoga e abre o livro de Isaías e prega com autoridade, aquela passagem que os escribas e os fariseus ficaram, mas quem é este? Esse é o Senhor Jesus, é o Messias, o enviado. As pessoas ficavam de boca aberta com a autoridade que aquele homem tinha. E falta esse exemplo de sinagoga dentro das nossas igrejas, que as nossas igrejas, elas precisam ser mais vistas como uma sinagoga, um lugar de leitura bíblica, de oração, do que religiosidade. Templo do antigo, dos antigos séculos, né? E é isso, cara. É isso. Se eu pudesse dar um conselho para os pastores e líderes, no meu humilde entendimento, é preparar pessoas para discipular vidas. É o que a gente falta. Nas sinagogas, eu falo sinagogas é o calor de um cômodo. Chegar na casa, ter o orgulho de sentar ter orgulho de sentar, abrir a Bíblia. Eu cheguei a uma conclusão, Lucas, que hoje o adultério entrou de uma forma tão grande dentro da igreja, comparado aos últimos anos, porque nas décadas passadas, aliás, os casais de presbíteros, quando entrava um casal novo convertido, eles iam na casa daqueles casais, faziam campanha de oração, abria a Bíblia, sentavam. Hoje de um casal ele chega, senta lá e fica anos e anos, não sabe o que é. Aí daqui a pouco o adultério, aquela vida pecaminosa deles acaba entrando dentro da igreja. Hoje tem muitas pessoas em adultério por conta disso, porque não estamos preparando as pessoas novas a cuidarem do bem-estar espiritual, mas elas estão entrando e sem cuidado acaba fazendo com que o pecado entre dentro da igreja. É uma coisa doida. Possa ser que eu esteja certo, possa ser que eu esteja errado, tá bom? Mas tem igrejas que tem esse tipo de discipulado, né? Mas tem muitas igrejas não tá tendo muito isso. O negócio tá doido hoje em dia. Hoje tá complicado. Como líder, já teve alguma experiência assim pra você? Lógico que teve, né? Mas que você lembre. Uma experiência assim muito marcante nesse tempo de liderança? Venha, tipo, falar de experiência primeiro que vem na mente. Teve muitas, hein? Aí eu já falei desse jovem. Teve uma experiência que me marcou. Na semana do congresso, isso há muitos anos atrás, e eu senti a falta de um amigo meu dentro da igreja. Amigo. E eu falei, cadê essa pessoa? Só que eu percebi uma coisa importante, essa pessoa amava a Bíblia. Essa pessoa foi pra escola dominical e deixou a Bíblia na igreja. Eu falei, tem uma coisa errada, porque ela nunca deixou a Bíblia nem da igreja. Aí eu
Parei o culto ali pro Rodrigo. O Rodrigo sempre é o Malta, né? O Malta sempre é o... O Malta sabe dos buracos que nós entramos aí, é besta. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei, vamos ali comigo urgente, cara. E o Walter era meu líder. Aí o Walter tava ali tocando, eu falei, vamos ali urgente, cara. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, a porta da casa dela tava toda arreganhada. E esse jovem tava jogado bêbado atrás do sofá. Aquilo foi um baque pra mim, poxa, pô, a gente faltava pouco tempo pro congresso e aquele jovem tava ali. E na época eu fiquei muito doido. Falei, e agora? O que que eu posso fazer? Aí eu fui pedir pro meu conselho pro meu pastor, subi correndo pra igreja pra falar com o meu pastor. Aí o meu pastor falou assim: você teve encontro com a graça? Eu falei, tive. Ele falou assim: entregue e leve a graça pra essa pessoa. Ela precisa da graça de Cristo. Eu fiquei assustado com a resposta do meu pastor, mas foi uma resposta amorosa. Eu cheguei, fui no supermercado, eu fui lá na farmácia, eu comprei alguns remédios e quando sentei a pessoa tava já melhorando, deu o remédio, a pessoa melhorou e e essa pessoa falou assim, o pastor vai ficar bravo comigo, a igreja vai ficar brava. Aí eu falei, negativo, porque até porque era novo convertido, então a gente precisa ter paciência com o novo convertido. Porque se a gente chegar novo convertido e fazer alguma coisa, puf, é complicado. E essa pessoa sentou, ficou lúcida e falei, a ordem foi pra entregar graça pra você. Veio os remédios, a pessoa começou a chorar. Só que ali, aquela pessoa teve um encontro com Jesus de uma forma tão grande, que até hoje tá firme na igreja. Não vou citar nomes, né, exemplos, né, porque nomes a gente não pode citar por conta de respeito, né. E hoje a pessoa tá firme dentro da igreja. Por que isso? Porque a gente precisa ter um entendimento, sabe, do que é a graça. A graça não é só pra quem tá dentro da igreja, os antigos. É pra essa geração, cara. Essa geração precisa ser abraçada com cuidado. Claro, né, para os críticos religiosos não dizer, né, mas essa pessoa isso a gente aconselhou, a gente caminhou o caso pro pastor, o pastor aconselhou, o pastor acompanhou, né? Porque senão pensa, fala, isso aquilo, né? Não, gente, teve acompanhamento pastoral e acompanhamento da liderança, sim. E hoje a pessoa tá firme na igreja, graças a Deus. E é todo um processo. Como é que você vai? O Exatamente. primeiro passo é cuidar. Não tem. O primeiro passo é cuidar. Antes mesmo de você disciplinar, você tem que cuidar. O cuidado é amor. Se você não cuidar da pessoa, vai adiantar de quê? O pastor Marcos Santos sempre fala isso aqui, amor é decisão. Mesmo você não querendo, você precisa ajudar, abraçar, acolher. E eu falo, mesmo não querendo, não é que você tem um sentimento de raiva, mas às vezes a gente tem os nossos problemas, às vezes deixar de lado o nosso bem-estar para ajudar essa pessoa. É necessário, cara. Hoje a gente olha uma igreja que... Eu falo igreja, eu falo pessoas, cristãos, que olha pro próprio umbigo e não ajuda o irmão, sabe? Isso é doido. É sobre. Eu falo muito sobre isso, sobre ter empatia, né, com o nosso irmão, mas a questão da empatia não é somente você se preocupar com a dor dele, é você Sim, sentir a dor dele, de certo exato. modo. E esse exemplo que você citou foi um exemplo, assim, incrível, porque você tinha tudo, chegou lá, viu o menino caído, levantou ele, e a primeira coisa que talvez Exato. muitas pessoas fariam é apontar o dedo na cara dele e falar assim, por que você fez isso? E é importante também, assim, ter pessoas ao seu lado que tem essa mesma visão, sabe? De acolher, abraçar. A gente já chegou em casa de um rapaz uma vez, que quando a gente chegou, o Espírito Santo de Deus acabou a EBD, teve um ensaio pro congresso. Só época de congresso líder sofre, mano. Época de congresso líder sofre. Aí o senhor falou, faça uma visita na casa dele urgente. Quando a gente chegou na casa dessa pessoa, oramos. Aí o senhor tocou no meu coração e a gente começou a orar contra o espírito de suicídio. Esse rapaz começou a chorar. Aí eu falei, gente, vamos orar na casa, né? Aprendi isso com as mulheres de geração. Ora nos cômodos da casa. Porque o ambiente também, ele impõe muitas coisas. Quando eu fui orar no quarto dessa pessoa, quando eu cheguei na cabeceira, tava um criado mudo, tinha um papel. Eu falei assim, deve ser alguma anotação bíblica que ele faz. Quando eu fui ler, era uma carta de despedida da família e do pessoal da igreja, porque ele iria se matar. Então olha o que Deus revela, sabe? Aí quando os meninos viram a carta, os meninos ficou espantados. Os meninos botaram a mão na cabeça, falando, meu Deus, é misericordioso. Esse cara tá firme na igreja. É isso que a gente precisa ter, empatia, amor. Ir atrás das almas, cara.
Aí eu falo pra você, quantas pessoas da sua igreja se desviou e você não foi atrás? A gente só sabe da notícia, quer saber a notícia, o que aconteceu com o fulano? Ah, se afastou, mas a gente não se levanta e vai atrás. Espera sempre o pastor ou o líder. Sim. Eu lembro de uma vez quando eu não era nem líder, cara. A gente recebeu uma situação de um adolescente que ele tinha dito um negócio na escola, ameaçou o pessoal de morte. Na época que tava tendo ameaçava de bomba, o pessoal já fechava a escola toda. E ele fez isso. A escola toda odiou esse rapaz, esse adolescente. Aí eu olhei pra líder dos adolescentes, eu era regente na época dos adolescentes, eu falei pra ela, vamos lá buscar esse cara pra igreja. Ela falou, como assim? Eu falei, é desses caras que Jesus precisa. Se esse cara pode armar em outras palavras, se esse cara pode armar um alarde de uma bomba dentro da escola, será que ele não pode ser uma bomba nas mãos de Deus aqui dentro dessa igreja? Aí nós fomos lá, aí vimos a história dele, da família dele, o quanto a mãe dele é afastada disso e aquilo. A gente trouxe pra igreja, as pessoas criticando, alguns pais falando, não, mas esse cara fez isso na escola. Fez, mas e daí? Jesus, ele ama ele mesmo assim, cara. A gente não pode fazer, torcendo pra igreja, ficou um bom tempo na igreja, eu não sei pra onde ele foi. Eu não sei se ele mora lá no bairro ainda, que depois teve a pandemia, aconteceram muitas coisas. Mas é desse tipo de pessoas que Jesus ama, cara. Jesus gosta de estar ali na igreja. É sempre os problemáticos. Isso aqui é forte. Aqueles que são problemáticos no mundo, é eles que trazem os maiores resultados dentro da igreja. É essas pessoas, cara. São essas que trazem os maiores resultados dentro da igreja. É dessas que nós precisamos ir atrás. Só que a gente quer o quê? Multidão. Trazer um monte de gente para evento. Hoje o culto virou... Hoje, na verdade, o culto hoje, em muitos lugares, é resultado. Resultado de ter muitas pessoas. Mas o discipulado é de um em um. De um em um. Indo atrás de um em um. E nisso de um em um, eles vão trazer mais pessoas. Porque elas teve um encontro com Jesus e querem espalhar esse amor de Cristo para as outras vidas. Isso aí. Entrando agora um pouquinho numa outra parte, mas não saindo do assunto, lógico. Você é um pregador também, além disso, né? Não só nas ruas, mas nas igrejas também. E começou com quantos anos? A primeira pregação, você lembra? A primeira foi em 2010. Eu preguei Jeremias 1, na rua Irene, Igreja Presbiteriana Renovada, Pastor Paulino, no culto de crianças. Aí foi a primeira pregação que eu tive. Ou seja, são 14 anos atrás, isso. Aí teve o processo que eu me afastei, me desviei. Aí depois quando a gente se desvia, querendo ou não, dá um bug na mente e esquece muitas coisas, né? Aí eu fui crescendo, pregando, mas hoje eu gosto mesmo de abordar de tete a tete. Eu não gosto muito de pregar em altar, cara. Não gosto muito de pregar em púlpito. Eu acho que o maior púlpito é o coração das pessoas. E é lá onde a gente precisa entrar e ministrar a palavra de Deus. Sabe? Eu gosto de estar do lado ali falando de Jesus pra pessoa. Quando eu voltou, esse dia a gente tava indo pra academia com o pessoal, juventude indo pra academia, né? E a gente voltando pra academia, quando a gente fala de Bíblia, eu já falo alto no meio da rua. Por quê? Porque para as pessoas que estão na rua pra ouvir também. Ontem mesmo a gente tava falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios. A gente foi falando mas falando alto sobre a carta de Coríntios. Sobre o quanto nós somos pecadores e quanto nós... falando sobre a primeira carta de Coríntios 7, 21 22, que nós somos escravos de Cristo. Que só pela escravidão da obediência total a Cristo que nós encontramos a verdadeira liberdade que o mundo hoje procura nas coisas lá fora. E não, eles são escravos do pecado e não conseguem sair de lá, a não ser que haja uma intervenção do Espírito Santo de Deus para trazer arrependimento pro coração da pessoa vir. E a gente falando isso alto na rua, trocando uma ideia. Aí tipo assim, aí tava um rapaz lá, do gênero, né? Daquele gênero, né? Ele sentado, ele começou a olhar, ficou assim, olhando assim, ó. Mas assim, a palavra tava sendo pregada. Ali eu sei que entrou no coração dele. Então, assim, hoje eu prego em algumas igrejas ainda, né? Mas eu acompanho mais a Sara, a minha noiva que prega mais, né? Eu amo muito ver minha noiva pregar, minha pregadora predileta. Você tá doido pra falar dela, né? É minha pregadora predileta. As pessoas falam assim pra mim, Guilherme, vem pregar na minha igreja. Eu falo, meu irmão, não prego nada, quem prega é a Sara. Quem prega é a Sara. Prega muito mesmo, a Sara. Mas você abordou o assunto, eu já vou pegar um gancho já sobre isso, sobre um outro gênero, né? E a gente vê hoje em dia que muitos problemas deles, no caso com a igreja, é na questão do acolhimento, do amor, de
E é o que a gente tava falando. Assim, você tem essa visão também de que eles precisam do amor, precisam do mesmo tratamento de amor que você trata os outros. Assim, cada caso a gente precisa tratar de uma maneira assim, diferente. Na visão das pessoas que se identificam como gays, quando elas vêm para a igreja, elas têm que ter um entendimento que no ambiente delas a gente a respeita como tal, mas no ambiente da igreja, se ela se converter ao caminho, o verdadeiro caminho, Jesus Cristo como salvador da vida dele ou dela, essa pessoa ela vai ter que entender que ela vai ter que entender a palavra. Mateus capítulo 6, 24 fala que o homem tem que renunciar a si mesmo. E não é só renúncia do pecado, mas da disponibilidade da vida terrena para se dispor para o reino dos céus. E eu vejo muitas pessoas que na igreja elas aceitaram Jesus, eram gays, e elas lutam contra isso. Só que elas se dedicam em uma área que é muito difícil, que poucos se dedicam, que é missão. Você vê muitas pessoas que saem dessa vida do lesbianismo, homossexualismo, ela sai, é liberta pelo poder da graça e elas se dedicam nisso, na missão, no evangelho, vão pro sertão, vão cuidar de pessoas carentes, moradores de rua. É a grande massa que acontece isso. Então, a gente precisa ter um cuidado muito diferente. Eu acho que esse cuidado é a preparação que a igreja precisa ter para receber essas pessoas, não com olhar de nojo. Mas se a pessoa chegar, a gente precisa abraçar, precisa acolher, porque ela é um ser humano como qualquer outro. Como qualquer outra pessoa, ela é pecadora. Assim como eu, assim como você, assim como nós que está assistindo. Ela é pecadora, mas só que ela precisa ser abraçada pela igreja, mas não só, mas abraçar a pessoa, não o pecado dela. E ensinar que o pecado dela é pecado e que aquele pecado vai levar ela para o inferno. Romanos 1 fala sobre isso. Que Deus deixou as pessoas serem entregues porque as pessoas queriam seguir os amores, as paixões da carne. As pessoas, desde amar a Deus, queriam amar as suas paixões da carne. Então Deus não interviu na decisão do homem em querer o amor e a paixão da carne ao invés do amor a Deus. Deus não interviu. Porque Deus já manifestou um amor. Foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele que olha para a cruz e arrepende seus pecados será salvo, será liberto no nome de Jesus. Agora, as pessoas precisam ter um entendimento que elas vão para a igreja, são libertas pelo poder da palavra e elas precisam viver na palavra. É o processo da santificação. A santificação é todos os dias. Todos os dias, santificação. É todo dia orando, lendo a Bíblia, é todo dia se dedicando ao jejum. É todos os dias, todos os dias. Porque é engraçado, hoje a gente escuta muito pregação com santificação porque Deus é santo. Tá, mas beleza. Santificação, beleza, é o processo que todos os cristãos vivem. Mas quem ensina a santificação como ela é? É a mesma coisa de a gente chegar hoje no restaurante. Você chegar numa pessoa que quer trabalhar naquele restaurante e falar aqui, chega na porta, esse é o restaurante. A pessoa fala, mas é isso? Sim. Agora, explicar o que é um restaurante, o processo. Esse é o processo que faz isso, que chega nisso, que chega nisso, que chega naquilo, para concluir um restaurante. É isso que a gente precisa ensinar as pessoas. Talvez seja um exemplo bobo, mas a gente fala sobre a nomenclatura santificação, mas não ensina os processos da santificação. É muito raso, cara. É muito raso. E essas pessoas precisam ser ensinadas do que é santificação. Viver na verdade. Hoje a gente vê muitas pessoas escandalizando o evangelho nas redes sociais. A gente acha graça dos palhaços, né, que são gays, usam o altar para pregar, para ministrar, se envolve com homem com homem, mulher com mulher, e as pessoas acham engraçado isso. Eu não acho engraçado, cara. Eu vejo essas polêmicas às vezes no Instagram que eu falo, meu Deus do céu. Vergonha, né? Então, tem pessoas que são pastores, líderes, né, que comentam kkkk, já sabia, essas coisas, não sabia. Eu tenho, como pode dizer a palavra, compaixão, misericórdia. Eu falo, Senhor, tenha compaixão dessas almas, tenha misericórdia, liberta essas vidas disso, porque é difícil, cara. É difícil a pessoa sair dessa cegueira espiritual, é muito difícil. É difícil, é complicado, e muitas das vezes digo, pastores, essas pessoas que têm esse poder, todos nós temos, mas essas pessoas em específico têm um poder a mais de influência e poderiam estar usando e, na verdade, estão usando como piada.
É triste, né? complicado, complicado. É um vício, como outros vícios. É um vício mais forte, sim, mas é um vício como outros vícios e, infelizmente, as pessoas levam como brincadeira, muitas das vezes, né? São seres humanos. Se você pega, por exemplo, uns vídeos no YouTube de um rapaz que tem traços femininos, cantando ou pregando na igreja, aí você vai ver os comentários dos próprios cristãos zombando do cara. Não sabe se o cara tá lutando contra aquilo, o cara tá, sabe, pelejando contra aquilo. Claro, tem casos que escandalizam de pessoas que cantam dentro da igreja assim e têm os seus amores e paixões à carne oculto, né? E quando é revelado e causa um escândalo. Mas existe esse tipo de escândalo, mas tem pessoas que lutam contra isso, cara. E a gente precisa respeitar. Quantas pessoas já que saíram desse mundo lá fora do homossexualismo, chegaram dentro da igreja, encontraram uma oportunidade para exercer o chamado de Deus, postaram um vídeo dessa pessoa falando assim, é varão ou é varoe? Tipo assim, aí o cara fica depressivo, o cara sai da igreja, porque nem da própria igreja, nem os irmãos respeitam ele. Não sabe a luta que tá passando. Exatamente, então é difícil. Eu, por exemplo, uma vez do Esdras, do Sax, ele um dia repreendeu, a gente tava no grupo e começaram um monte de figurinha, zombando até das línguas estranhas. Aí ele mandou uma repreensão, aquela repreensão leva até hoje pra minha vida. Às vezes as pessoas brincam muito com isso, com vídeos, e não sabe o quanto é pesado, cara. A mão de Deus é tremenda. As pessoas não têm noção do tamanho que isso é. E eu ouvi uma vez uma irmã falar que se as pessoas tivessem noção do que acontece no mundo espiritual, elas ficariam assustadas. Oração. Quando a pessoa ela fica muito debruçada na oração, às vezes dá até medo. Uma vez a gente viveu uma época muito forte de oração que a gente dormia no monte. Nossa, mas quando descia, mas você olhava pra pessoa, uma pessoa do mundo via demônio, via aquilo, via isso, via aquilo. Aí Deus me revelava uma coisa pra você. Dá medo, cara. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. E hoje a gente se conforma com as coisinhas. Com raso. A gente se conforma de pensar que o mundo espiritual é você ir pra igreja, escutar a palavra, bênção apostólica e ir pra igreja. É muito mais do que isso. É muito mais além do que isso. O mundo espiritual é real. Real mesmo, real mesmo. Vamos agora abordar um assunto que eu sei que você tá doido pra falar. Gente, pra quem não sabe, o Gui é noivo da Sara. A mulher mais linda do universo. Depois da minha. Mas o Gui tá noivo da Sara Rocha, pregadora. Isso. E conta um pouquinho aí pra gente como é que você conheceu, como foi o processo. Vamos lá. Ó, 2020, final de 2020, a Sara tava... Ela foi pregar numa igreja, eu não conhecia ela, né? Aí era cooperação no Califórnia 2 e eu fui. E eu senti não cargo, aí eu vi ela sentada lá na frente da igreja. O Senhor me deu uma revelação pra entregar pra ela. Na época era profeta. Falei, glória de Deus. Aí Deus me deu uma revelação pra ela. Eu falei, mas Senhor Jesus, é ela? Pra entregar isso pra ela. Aí eu falei, amém, Senhor. Eu não sou muito, de verdade, eu não sou muito de... É muito raro Deus me usar pra falar sobre portas pra alguém. E o Senhor tava falando pra ela que iria abrir uma porta de emprego, a porta da faculdade e até da teologia. Aí quando eu fui entregar pra ela, ela chegou uma cara de séria na igreja, ficou sentada numa cara de séria. Aí ela, quando eu entreguei pra ela, ela abaixou e começou a chorar, ela ficou uns 15 minutos chorando. Quando Deus falou com ela. Aí eu falei, pronto, matei a menina. Aí passou, aí depois quando ela pegou o microfone pra pregar, eu falei, meu Deus, nunca vi uma mulher pregando assim com tanta graça. Aí eu fiquei espantado. Aí eu saí daquele culto, eu falei pros jovens que foi comigo, eu falei, meu, não, vamos chamar essa mulher pra pregar na minha igreja, cara. Ah, vamos chamar. Passou uns tempos depois, um ano depois, aí eu tô comentando as coisas no Instagram dela, aí eu comentando, sempre ela postava as coisas bíblicas, eu comentava no maior respeito, na maior educação. Aí ela falou assim, irmão Guilherme, preciso falar com você. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou pra mim, você lembra aquele dia que Deus usou sua vida pra falar comigo? Que Deus deveria abrir uma porta de emprego, uma porta da faculdade e até a teologia? Aí eu falei, sim. Ela falou, fazia um ano que eu saí da Bahia sem nada, vim pra São Paulo. E eu tava um ano aqui,
desesperada porque nesse 1 ano Deus não falava comigo. E depois que Deus falou comigo naquele dia, Deus abriu uma porta de emprego, Deus abriu a porta da teologia, eu tô planejando fazer uma faculdade. Aí eu já fiquei espantado, eu falei, nossa, que benção. Aí eu falei, eu falei, vou ver as fotos dela, né? Aí eu fui, vai estar o que a varou. Eu cheguei lá, vi ela postava as coisas da Bíblia. Aí eu olhei assim, eu falei, essa menina não é só crente no altar. Essa menina é crente dentro de casa, na rua, no trabalho, sabe? Aí eu falei assim, faz o seguinte, ô irmã Sara, eu vou ter um evento em Carapicuíba, passa seu WhatsApp pra gente conversar. Foi. Aí eu peguei o celular dela, a gente começou a ser amigo. Aí eu subia no monte, orava, mandava as orações proféticas pra ela. Eu orava os áudios grandes de 2, 3 minutos orando alto. Jesus abençoa a Sara, abençoa a família dela, os projetos dela. Aí em julho ela pregou na minha igreja. E a gente era muito amigo mesmo, se tornou muito amigo. Aí eu falei, será que é do meu coração? Será que é emoção? Aí ela pregou na minha igreja e deixamos elas eu e minha tia deixou ela na casa da Elita, que são os padrinhos na fé dela aqui em São Paulo, os pais e os pais da fé que ela tem. Aí minha tia olhou pra mim, entrou dentro do quarto, viu que eu tava dentro do quarto, ela falou, você tá em dúvida, né? Aí eu falei, não sei, tia, não sei, eu já tive outros relacionamentos, só que o que eu tô sentindo é diferente. É uma coisa espiritual, um elo espiritual, falei pra minha tia. Ela falou, pois bem, então ora a Deus porque é essa menina que Deus preparou pra você. Aí na época na cozinha tava o Rodrigo e o Henrique. Aí eu só olhei pros meninos e falei, vamos ali comigo. Ele falou, aonde? Nós vamos lá no monte agora orar. É sério? Eu falei, vou. Aí nós subiu pro monte, os meninos, eu falei, só me ausenta ali, vou ali. Abracei uma árvore, eu olhei pro céu, falei, Jesus, ela é sua princesa. Se for do Senhor mesmo, permita-me que eu cuide dela, assim como o Senhor ama a igreja. O Senhor deu a vida pela igreja. Faça com que eu seja assim por ela, mas me dê um sinal pra ver se é ela mesmo. E a gente não é uma amizade. E tal, eu falei pra ela, eu falei, decidido, vou chamar ela pra orar. Depois de 7 meses orando por ela, sabe? Nesse negócio assim, eu cheguei naquele monte ali, abracei, eu falei, tô decidido, agora eu vou chamar ela pra orar. Aí eu falei, vamos marcar, vamos sair pra tomar um açaí. O açaí é o ponte do encontro dos crentes aqui em Barueri. Aí nós chegou lá, mano. Aí eu falei pra ela, fiquei todo gago, né? Todo nervoso, suando. Aí falou, fala logo o que você tem pra falar. Eu falei o seguinte, eu tava orando a Deus e eu queria conversar com você. Eu vejo você uma mulher de Deus, uma pessoa bacana, muito legal, muito amiga. E eu quero elevar esse nosso grau. Você quer orar comigo? Aceita orar comigo pra gente entrar no relacionamento? Aí ela já falou assim, primeiro que eu não gosto de você. Sério? Aí eu já falei, nossa, mano, já era. Já como ela falou, mas eu tava orando a Deus e quando eu oro por você eu sinto paz. E eu falei pra Deus, isso era 30 de julho, falei, Senhor, se o Guilherme não falar nada comigo do que ele sente comigo, por mim, eu vou bloquear ele, não vou conversar mais com ele. Agora, se ele tem algum sentimento por mim e o Senhor tem algo a realizar sobre nós dois, faça com que ele fale até julho. Era dia 30 de julho. O julho acaba dia 31. Aí eu falei, nossa, eu fui salvo pelo Google. Então isso é um sim? Aí ela falou, é um sim. Ela falou, é um sim. Aí, nossa, eu já saí dali. Eu falei, aí eu já... Qual é os próximos passos? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Nós oramos 3 meses. Misericórdia. Nós oramos 3 meses. E depois de 3 meses que oramos, aí eu pedi ela em namoro. Aí depois de 1 ano de namoro, eu pedi ela em noivado e vou casar com ela agora no final do ano. Esses dias, hashtag desabafo, viu, amor? Existe um machismo dentro do ministério que o homem precisa ser melhor do que a mulher. E isso, um certo momento, é muito chato. E eu sempre digo pra ela que eu não quero ser melhor do que ela, mas eu quero dar o melhor pra ela. E a minha maior felicidade é quando ela tá ministrando, tô com as minhas mãos estendidas, orando por ela. É a minha alegria, sabe? Quando eu vejo ela ministrando, eu levanto a mãozinha, oro por ela, intercedo por ela. Toda a ministração, tô ali com a mão assim, dando glória, dando umas aleluia. Sabe? E é respeitoso a nossa relação, sabe? Porque nossa relação tem Cristo. E quando tem Cristo, o homem honra a mulher e a mulher honra o homem. Sabe? Com ela eu aprendi o amor verdadeiro, sabe? E eu tenho me esforçado todo dia pra ser o melhor pra ela.
Ih, sei que ela não vai ver isso, mas daqui a pouco eu vou chegar com um buquê de flor na sua casa. Você vai... Não, mas é bonito um relacionamento assim, dessa forma, porque não tem como falar que não foi Deus. É. Foi totalmente provado por Deus, então. E uma coisa que eu pedi pra Deus, eu falei, não quero confirmação profética. E o que mais tem, Jesus confirma, usa alguém, a pessoa chega, não, tô nesse negócio. Aí tu fica doido. É porque tem muitos casamentos hoje que é confuso, porque, o irmão profetizou que não era de Deus, nessa. Esses dias falaram, até pra mim, profetizando, Deus vai manda te dizer que tu vai morar na casa da tua mãe. Vai morar em cima da casa do teu pai. Deus manda te dizer que vai pro condomínio. Aí eu fui pela Bíblia, aí eu falei pra ela, Gênesis, amor, tá escrito que o homem tem que sair da casa do pai, assumir um relacionamento com a sua mulher e os dois formarão uma só carne. É os dois. Então eu tô fazendo o que a Bíblia me manda. Nós estamos fazendo o que a Bíblia não manda. A gente vai sair. Certo? Porque assim, é muita profecia. E essas profecias deixam a gente meio cabuloso, cara. Meio doido. Sabe? Essa é uma questão polêmica e curiosa também. Qual a sua opinião, assim, sobre isso? Sobre profecias em relacionamento? Analisa a Bíblia. Analisa a Bíblia. Eu sempre falo isso. Porque teve pessoas que disseram que o casamento não era de Deus. Hoje estão de pé até hoje. E teve pessoas que disseram que o casamento era de Deus. E aí teve o casamento arruinado. Porque seguiram profecias e não a palavra. Eu sempre falo pro pessoal lá da minha igreja, os jovens. Eu falo assim, eu tô apaixonado pela fulana. Eu sempre falo assim, ela é obediente ao pastor, ao líder dela. Ela honra o pai e a mãe. Ela é uma menina dedicada na oração, dedicada na palavra. Sim. Aí eu falei, agora, e você? Você ter esses exemplos pra ela também? Eu sempre sou meio confrontador. Né? Se a pessoa fala assim, fala, então chama ela pra orar. Faça amizade, primeira amizade, né? Primeira amizade. E peça na oração, Deus, não quero movimento profético. Movimento profético. Porque hoje, assim, hoje é muito doido. Se uma menina canta na igreja, ela só serve pra casar com quem é pregador. Ou é filho de pastor. Deus não é avô, Deus não tem neto, não. Deus tem filhos. Sabe? Tem muitas pessoas no anonimato que quando tem um relacionamento com a menina que canta, é mais intercessor do que um filho de pastor que ela poderia casar. Hoje tem muitas mulheres infelizes e tem muitos rapazes infelizes porque seguiram conselhos ministeriais ao invés do conselho da Bíblia, da palavra, certo? Se eu falo, nosso relacionamento foi pautado na palavra e na oração, sabe? A gente orava muito, buscava muito, ainda buscamos muito, oramos muito, lemos muita Bíblia. E ela me fez ser apaixonado mais ainda pela Bíblia. A minha noiva, ela é apaixonada pela Bíblia. Ela não é só aquela pregadora. Ela é realmente uma pessoa apaixonada e amante da palavra. De manhã ela lê a Bíblia, à tarde ela lê a Bíblia, no trabalho ela lê a Bíblia, à noite ela lê a Bíblia. Ela ama a palavra de Deus. E é isso. Se o casal tiver alguma dúvida, lê a Bíblia. Sabe? Lê a Bíblia. Agora o que acontece? A pessoa recebe uma profecia, não é de Deus. Aí vai e termina um relacionamento e se enroça com uma pessoa nada a ver no mundo. Eu fico agoniado às vezes, cara. Tem pessoas que recebem profecia, tá namorando um cara abençoado na igreja, uma menina abençoada. Não é de Deus você parar. E se enroça com uma pessoa do mundo e se desvia. É doideira. Aí vai falar, mas se tivesse acontecido ia ser uma coisa pior. Não, negativo. Tá na igreja, tá orando, tá buscando. Como é que vai ser pior? Sabe? E o namoro tem que ser respeitoso. O homem tem que honrar e respeitar a mulher em tudo, em tudo. Em tudo. Aonde a mão vai, o homem tem que saber onde colocar a mão, sabe? A mulher sabe aonde ela tem que se comportar. E o homem, principalmente, tem que respeitar e ter o limite. É os dois andando lado a lado, cara. Mas hoje é doideira. Hoje a gente vê cada namoro esquisito. Misericórdia. Pra você como líder, assim, eu creio que já tenha acontecido casos de... Ou você mesmo acompanhando de longe casos de jovens que acabam caindo, infelizmente. Eu já entrevistei alguns líderes de jovens e adolescentes que falaram que isso é uma tristeza muito grande pra eles. Qual que é a sensação, assim, pra você quando isso acontece? É triste. De dizer que não é triste é mentira. Claro que é. Mas é aquele acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento. E a gente não pode ser direto. Falar, vocês estão em pecado? Não, isso não pode ter aquela abordagem direta. Uma vez a gente pega caso assim. Querendo ou não, qual líder que não pega caso? Não tem como. Uma vez eu sabia
A pessoa não desabafou pra mim, eu não sabia. Aí eu sentei com os dois, eu falei assim, eu não vou falar nada, eu não preciso saber, mas analisem vocês dois. Vocês estão prestes a se casar. Se tiver algo pra falar, seja mal ou seja bênção, busquem ajuda com o seu pastor. Na hora a menina desabafou em choro, cara, desabou em choro. Aí eu já entendi. Aí eu abracei, orei por eles, eu falei assim pra eles, conversa com o pastor não vai matar vocês, o pastor vai abraçar vocês. Hoje estão casados, tão firme, cara. É isso, conversado com o pastor cuidou, zelou. Só claro, tem casos de pastores que misericórdia, né? Ah, tá, fez isso, mata. Não, a gente precisa abraçar. Precisa abraçar, acolher, ajudar. Porque uma coisa que falta hoje dentro da igreja, aconselhar novos casais. É uma coisa que falta, de verdade. Por mais que bota conselheiros na igreja, esses são os conselheiros da juventude. Mas não, cara, a gente precisa ter casais novos, ensinar esses casais novos para discipular os novos que estão entrando na igreja, os novos que estão se formando dentro da igreja. Você quer ver um negócio doido? Que hoje a igreja, ela se importa muito. Eu amo muito isso. Se importa muito no crescimento diaconal, no crescimento de obreiros. Mas a família, a gente às vezes deixa um pouco a desejar. Eu falo igreja, assim, não ministério. Ministério não, ministério é uma benção. Mas eu falo de modo geral. Nós, igreja, seres humanos, nós se importamos muito que a pessoa precisa crescer, ficar em cima de um púlpito pregando e a mulher tem que ficar por trás. Não. Tanto é que, se você pegar em muitos casos, a gente só tem um culto de casais ao ano. E a família a família é o ministério mais importante que Deus estabeleceu aqui na Terra. É a família. A família e igreja são os pilares da sociedade. A família e a igreja. Eu vejo isso, no meu ponto de vista. E aí a gente precisa ter mais cultos de casais, pelo menos uma vez por mês, para ensinar esses casais mais velhos, para eles terem um ensino e passar para os mais novos, para a gente não ter esses acidentes espirituais de fornicação, de outros... Acontece muitas coisas pesadas na igreja, né? Então a gente precisa ter esse discipulado para os casais já que estão dentro da igreja, para eles ensinarem os outros. E na casa desses casais fala assim, fulano e fulano noivou. Beleza, fulano, então, o casal, o presbítero José e a sua esposa, irmã Maria, vão discipular todas as semanas. Vocês vão ter que ir na casa dele ou cada 15 dias. Vocês vão fazer um café na casa deles e ensinarem. Ele vai na sala e conversa com o rapaz e a moça, a irmã Maria vai dentro do quarto e conversa com a menina. É esses ensinos que a gente precisa. Mas é aquilo, só ensina quem ama. Quem tem o desejo de ver almas crescendo. E um dia, se eu tiver a oportunidade, eu queria fazer esse método, ensinar casais para os casais ensinar os novos que estão dentro da igreja formando. Acho que isso é uma maravilha, isso cara. Isso que você falou desse caso, assim, é tão necessário, sabe isso? Tipo, agora parando e olhando, é tão necessário fazer... é uma coisa tão simples. Senta e conversa. Poxa, antes do casamento, instruir, não tem um discipulado para batismo? Faz um discipulado para casamento. Exatamente. É isso que a gente tá perdendo. Tá perdendo muitas almas por conta disso, porque o jovem... ele e a noiva ou ele e a namorada caem, eles não têm um abraço é porque casal tem que cuidar de casal. Eles acabam saindo da igreja. E às vezes o líder de jovem, ele tem eles para cuidar. Às vezes, igual eu falo, em alguns casos, líderes solteiros. É muito difícil, cara, para um líder solteiro cuidar de um casal assim, nesse parâmetro, é muito difícil. Então precisa ter casais para ensiná-los, para mostrar o verdadeiro caminho, para estar junto, abraçar, né? Mas ainda eu creio que um dia vão implantar isso. De modo geral, na igreja do Brasil. Precisa. Não é ministério, é igreja geral. Sabe? Eu falo igreja geral, casou, pegar o seu testemunho de casado e olhar aquele jovem dentro da igreja, aquela menina dentro da igreja do templo, falar assim, ó, vem cá, vamos conversar, tá tudo bem, vai lá em casa tomar um café e ensinar. Eu aprendi isso com o pastor Marcelo, cara. O pastor Marcelo, ele analisava um caso dentro da igreja, né? Analisava um caso de algum irmão. Vai lá em casa tomar um café. Ele chegava lá e cuidava e tratava. Não é por ministério, é por amor a almas, sabe? Por amor, porque a gente precisa ver potencial nessas pessoas. Porque se a gente passando isso, ele vai passar isso para outros. Vai indo, vai multiplicando essa ideia, né? É isso. É muito importante, porque hoje em dia a gente vê... o discipulado ele serviria para vários pontos, não serviria somente para o pecado, para o erro. Às vezes a gente vê muito casal que tá querendo casar, tá para casar, mas não é aquela vontade realmente dele nesse momento. E aí às vezes casa errado ou casa e depois de um tempo separa. Hoje em dia a gente tem visto muito na igreja, de um modo geral, a gente tem visto muito
muito casal separando, muito casal casado separando, divorciando. A gente tem um texto na Bíblia, lá em Coríntios, que Paulo fala que os casados cuidam das coisas dos casados e os solteiros cuidam da obra de Deus. É legítimo isso, os solteiros que têm disponibilidade social e familiar, cuidar das coisas da obra de Deus, ajudar na obra de Deus. Mas os casados precisam não só cuidar do seu casamento, mas ajudar a crescer o casamento dos outros. E a gente usa esse texto e prega totalmente errado, que os casados têm que cuidar só da sua casa. É ridículo, cara. É doideira o que tá acontecendo hoje em dia. A gente, igual eu tava falando sobre pra você, as pessoas olham pro próprio umbigo. Ah, eu já tenho um problema demais, tenho conta demais pra pagar, isso, aquilo, já tenho uma família, tenho um filho, isso, aquilo. Mas as suas experiências como pai, como mãe, como marido, como esposa, essas experiências essa juventude precisa saber. Paulo escreve na carta de Tito que as mais velhas ensinem as mais novas. Hoje em dia tá sendo o contrário. Hoje as mais novas casam, começam a dar aula, ministrar, pregar. Não que eu seja contra, mas ensinar as irmãs, as mais velhas, que ensinam as mais novas. Porque as mais velhas, elas têm o ensino e têm as experiências, as bagagens. É muito complicado a gente pegar uma pessoa nova, aceitou Jesus, casou, chegou na igreja, já bota pra ensinar pras irmãs. Isso é muito difícil. Às vezes bota até no ciclo de oração, meu Deus do céu. Às vezes bota pra dirigir o departamento de irmãs. É muito complexo, cara. Eu sou super a favor de casou, beleza, espera um tempo, cuida da família, estrutura primeiro, depois coloca no departamento de jovens, cara. Dá certo. Dá certo, porque aí ensina esse casal, nesse tempo que eles estão ali, dando exemplo. Casou, fica 2 anos, grudado em casal ali, ó, ensinando eles, ó, vocês vão cuidar disso, 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 ó. Alinha esse pensamento na Bíblia. Aprende esse estudo, porque quando eles entrarem no grupo de jovens, irmão, como líder, esse pessoal vai chegar nos casais ali de namorado, vai ensinar o que é casamento e o povo vai crescer. É visão, né? Isso é ter uma visão de crescimento na igreja, né? Hoje em dia a gente vê muita pressão nos jovens pra casar, mas não vê eles olham um momento ali, o casar, mas e o depois? O casal depois de casado, como é que vai ser? Como é que vai manter? Como é que vai crescer junto, espiritualmente? Eles analisam a igreja pelo crescimento de casais, mas não analisam a igreja como um crescimento de discipular casais. É uma falta que a gente tem muito grande. Ah, casou, é benção, casou. Você pode ver, hoje o pessoal casa, não quer nem mais sair dos jovens, cara. O pessoal quer casar, quer continuar nos jovens. E a vida, meu irmão, a vida é doideira. Você vai ter que sentar nas irmãs, vai ter que aprender como é que é ser uma vida de mulher casada, e você vai ter que sentar nos obreiros, aprender ser uma vida de um homem que tenha suas prestações de conta pra pagar e ser o sacerdote da casa. Só que não, o pessoal casa quer ficar na juventude. Esses dias eu fui no culto lá que o grupo dos jovens eram as meninas tudo com bebê no colo. Aí eu falei, nossa, Jesus, amado santo. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu tô? É doideira, por quê? Porque aí, olha pra... É uma igreja grande, né? Não vou falar igreja... Aí você olha pra igreja, as irmãs não têm disponibilidade pra ensinar essas irmãs mais novas. É loucura, a gente tá vivendo esse século XXI promete, hein? Né? Os papéis estão se invertendo. Esse século XXI promete. Bom, eu acho que não falta mais nada pra falar. Já falamos de casamento. Falamos muito. Falamos de almas, falamos de tudo que tinha pra falar aqui. E pra encerrar, deixa uma palavra pro povo. Uma aí. palavra? Fica à vontade, o microfone é seu. Pessoal, João capítulo de número 6. João capítulo de número 6. Só para vocês verem aqui. Verso de número 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não a embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estavam ali, seus discípulos, tornaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se ele, pois, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, quem creais naquele que foi ele enviado.
Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhe o pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disse: Senhor, dai-nos sempre de responder. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O verso de número 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? João capítulo de número 6 fala de uma situação muito interessante, que os discípulos eles viram e a multidão presenciou isso, Jesus multiplicando os pães e os peixes. Jesus acalma a tempestade e ele vai para Cafarnaum. Alguns estudiosos dizem que Cafarnaum era o lugar que Jesus descansava ali. Jesus tinha alguns amigos que descansavam em Cafarnaum. Jesus está indo para Cafarnaum descansar. E a multidão vai e atravessa, encontra Jesus e fala com Jesus. E Jesus, em outras palavras, responde à multidão: vocês viestem para cá porque eu tenho pão e tenho peixe para dar. Vocês não vieram para cá por conta que eu sou filho de Deus. E Jesus fala: eu sou o pão vivo do céu. E quando Jesus vê que a multidão vai embora, ele olha para os seus discípulos e fala: e vocês não vão não? Pedro fala: para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? É interessante que a multidão, ela é uma geração de hoje em dia que só corre atrás de Jesus por conta dos arrepios e das experiências. É aquelas pessoas que só vai nos cultos proféticos, sabe que Jesus vai falar, né, ou vai para os cultos só para ter arrepios, experiências, mas o discípulo verdadeiro olha para Jesus e fala: só tu tens a palavra de vida eterna. E nesse término dessa palavra eu quero te fazer a pergunta: você vai até Jesus por quê? Por causa do pão? Ou porque ele é o pão vivo que desceu do céu? Ou porque ele deu a vida para te salvar? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Jesus, ele não veio aqui para te dar uma porta de emprego, para te dar uma porta, para te dar acessos. Ele te veio aqui para dar o acesso à vida eterna e ao encontro do Pai, que é o nosso Deus, em nome de Jesus. Então, que sejamos como Pedro. Fala: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A multidão da nossos dias atuais só querem experiências, arrepios, só querem Jesus pelo que ele pode dar, mas discípulo que é discípulo, ele quer ter a experiência pela palavra. Fica essa mensagem pro coração de vocês e Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe toda a equipe do Cretal. Que podcast maravilhoso, viu? Tamo junto. Pra encerrar, eu sempre faço uma dinâmica aqui com o convidado, que eu falo uma palavra, né? E ele fala a palavra que vem na mente dele. Fechou. E vamos fazer essa dinâmica aqui com você. E depois a gente faz os agradecimentos. Show de bola. Vamos lá? Bora. Começando por almas. Amor. Palavra. Minha vida. Foi duas. Não, mas não tem problema não. Guilherme. Um pecador que busca todo dia ser semelhante a Cristo. Ah, eu falei mais de palavra. Fica à vontade. Deus. Deus. Tudo. Minha vida. Pra encerrar, Sara. Pode falar amor? É o amor da minha vida. A mulher que Deus me presenteou. E eu honro ela todos os dias e a amo. Eu tô falando mais de uma palavra, não fui dinâmico. Essa dinâmica. Me perdoem. Mas é isso aí. Quero agradecer de coração, Gui, pelo Tamo junto, por aceitar nosso convite. A gente já tá há um tempinho tentando marcar esse podcast, né? Mas a gente conseguiu finalmente fazer. E sou Deus grato é a bom. Deus pela sua vida, pela sua presença aí. Foi um Gratidão toda minha, tempo irmão. maravilhoso de conversa aí. Deixa os agradecimentos finais aí pro pessoal. Todo seu microfone. Amém. Agradecer ao Lucas por esse convite maravilhoso, a sua noiva Bia. Que Deus abençoe todo esse projeto Cretal, que eu profetizo em nome de Jesus, que esse projeto cresça em nome de Jesus. Porque é um projeto que invade as mídias sociais para falar sobre o reino de Cristo é um projeto de Deus. E todo projeto de Deus ele tem que crescer. Então Deus os abençoe em nome de Jesus, você e toda essa equipe maravilhosa que nos super recepcionou nessa tarde, viu? A casa é sua. Amém. Faz uma oração aí pra gente encerrar, despedir o pessoal. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
aqui estamos em um momento de gratidão e sabemos que a tua graça nos transborda todos os dias. Pai, abençoa todos os ouvintes aqui do Cretalk, abençoa a vida do Lucas, abençoe a todos aqueles que estão atrás dos bastidores, arrumando os microfones, arrumando a mídia, aqueles que ajudaram nessa comunicação para que estejamos aqui. Toma esse projeto, abençoa esse projeto grandemente. E aqueles que têm alguma dúvida, aqueles que estão ouvindo esse podcast e querem aceitar o teu nome como único e suficiente Salvador, que o Senhor possa escrever o nome dele e dela no livro da vida. Abençoa, nos reveste poderosamente. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, Cretalk. Amém. Quero agradecer, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Gui. Tamo junto. Abraço. Que o casamento do Gui seja abençoado. Quando que casa? Dezembro. Dezembrão, o Gui aí não vai sair do time dos solteiros e vai para dos casados. Mas quero agradecer de coração. Obrigado, gente. Um ótimo final de noite para vocês. Um ótimo final de semana para vocês também. Que Deus os abençoe. Tamo junto.